Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos falar a parte 2 da aula Função Densidade de Probabilidade. Nesta aula, nós vamos estar falando sobre uma variável aleatória uniforme e sobre uma função de distribuição acumulada para variáveis aleatórias contínuas. Vamos começar falando da definição de uma variável aleatória uniforme. Uma variável aleatória é uniformemente distribuída sobre o intervalo aberto AB se a sua função densidade de probabilidade ela é dada por uma função por partes, onde a função vale 1 sobre B menos A se x é maior que A e menor que B, e vale 0 se x menor ou igual a A ou x maior ou igual a B. Olha bem, gente, 1 sobre B menos A é um valor constante. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Por exemplo, quando A é igual a 5 e B é igual a 10, 1 sobre B menos A vai dar 1 sobre 10 menos 5. Dá 1 sobre 5, que é 0,2. Então, a função vai estar valendo 0,2 se x maior que 5 ou x menor que 10. E vai valer 0 para qualquer valor x menor que 5 e x maior que 10. Por exemplo, se nós pegarmos A igual a 5 e B igual a 7, a função, de densidade de probabilidade, ela valerá 0,5 para x entre 5 e 7 e valerá 0 para x menor que 5 e x maior que 7. Por que ela vai valer 0,5? Porque vai ficar 1 sobre 7 menos 5, que é 1 sobre 2, que é meio. Bom, agora nós vamos estar calculando o valor esperado e a variância com uma função de densidade, uma função de distribuição uniforme. Bom, qual é o valor esperado por definição? Por definição, para uma variável aleatória contínua, o valor esperado é dado como a integral de menos infinito até infinito de x, que multiplica a função densidade de probabilidade dx. Para uma variável aleatória uniforme, a função densidade de probabilidade é dado por 1 sobre b menos a, que x é maior que a e menor que b. E ela é dada como 0 para x menor ou igual a A ou x maior ou igual a 0. Então, na hora de fazer a integral de menos infinito até mais infinito, nós vamos quebrar em 3 intervalos. De menos infinito até A função vale 0. Então, essa integral aqui vai dar 0. Mais a integral de A até B, a função vale 1 sobre B menos A. Vai estar multiplicado por x. E mais a integral de b até infinito, onde a função vale 0. Essa integral também vai dar 0. Nossa primeira integral e a terceira integral darão 0, sobrará só a integral do meio. 1 sobre b menos a é uma constante, pode sair da integral. Então, o valor esperado para uma função, de uma variável aleatória uniforme, para a função densidade de probabilidade para a variável aleatória uniforme, é dado por 1 sobre b menos a, que multiplica a integral definida de a até b de x. Fazendo a integral indefinida de x, nós temos x ao quadrado sobre 2. Agora, substituindo o limite superior no valor de x menos o limite inferior no valor de x, o valor esperado de x é 1 sobre b menos a, que multiplica b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. B ao quadrado menos a ao quadrado é um produto notável. É b menos a vezes b mais a. Simplificando, o valor esperado da variável aleatória x para a variável aleatória uniforme é b mais a sobre 2. Nós vamos utilizar esse resultado para o cálculo da variância. O cálculo da variância, a gente pode estar usando essa fórmula alternativa. É o valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. Que nós já temos esse valor aqui, que é b mais a sobre 2. Quem é o valor esperado de x ao quadrado? Nós vamos usar a definição do valor esperado, trocando x por quem? Por x ao quadrado. Então, trocando aqui, nós ficaremos que a variância de x é integral de menos infinito até infinito, de x ao quadrado
vezes a função de densidade de probabilidade, que é 1 sobre B menos A, para x entre A e B, 0 para quaisquer outros valores, menos o quadrado do valor esperado, que nós já calculamos aqui, que é B mais A sobre 2. Bom, nós podemos, essa função f de x, de menos infinito até A e de A até infinito, a função vale 0, nós vamos descartar e vamos fazer essa integral de A até B. O f de x é 1 sobre b menos a, pode sair da integral. E vamos fazer aqui a integral definida de a até b de x ao quadrado dx. E o valor esperado aqui nós vamos substituir pelo valor que nós já obtivemos no passo anterior aí, que é b mais a sobre 2. E vamos estar elevando ao quadrado. A integral indefinida de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Depois nós vamos substituir, vai ficar a ao cubo, né? Depois nós vamos substituir aqui no x ao cubo sobre 3, vai ficar b ao cubo sobre 3 menos a ao cubo sobre 3. Então nós vamos ter b ao cubo menos a ao cubo sobre 3 multiplicado por 1 sobre b menos a. Fazendo essa divisão de polinômio, vai sobrar que o valor esperado de x ao quadrado é b ao quadrado mais ab mais a ao quadrado sobre 3, menos o valor esperado de x elevado ao quadrado. Bom, fazendo essa conta toda, nós vamos ter que a variância é o quociente do quadrado de b menos a sobre 2. Agora nós vamos falar da função de distribuição acumulada para uma variável aleatória contínua. A função de distribuição acumulada para variáveis aleatórias contínuas, ela é dada, né, pela integral de menos infinito até um x de uma f de y dy. Bom, isso aqui nós vamos acumulando a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a um valor x dado. Então, a função de distribuição acumulada é dada pela integral de menos infinito até x de uma f de y dy. Aqui nós vamos mudar a letra para poder ficar diferente aqui do nosso limite superior. Então, dada a função, essa função aqui, que nós já vimos, que é a nossa função de distribuição de uma variável aleatória uniforme, determine a função de distribuição acumulada. Bom, então nós vamos fazer a integral de menos infinito até x da f de y dy. A integral de menos infinito até x da nossa função, que é 1 sobre b menos a dy. 1 sobre b menos a sai da integral. E vamos integrar o dy, que vai dar y. E aí vamos substituir o limite superior menos o limite inferior. Então, a função de distribuição acumulada, nesse caso, substituindo aqui os limites superiores menos o limite inferior, vai dar x menos a sobre b menos a. Logo, se x é menor que a função de distribuição acumulada é zero. Se x é maior ou igual a A e menor que B, né, ela vai dar x menos A sobre B menos A. Olha bem, quando x é igual a A, e a gente substituir aqui, vai dar zero sobre um número diferente de zero, vai dar zero. Quando x for igual a B, e substituir aqui, vai dar B menos A dividido por B menos A sobre 1. E ela vai valer 1 se x maior ou igual a B. Então, como é que fica o gráfico da função de distribuição acumulada? Aqui nós temos o gráfico da nossa variável aleatória uniforme. E aqui a função de distribuição acumulada vai aumentando aqui até chegar em quanto? Até chegar em 1. Até chegar aqui em 1. E para x maior que b, ela vai valer sempre 1. Exemplo 2. Seja a variável aleatória contínua x a corrente de um fio delgado de cobre, medida em mA. Suponha que a faixa de x seja de 0 a 20 mA. E considere que a função densidade de probabilidade de x seja f de x igual a 0,05 se x está entre 0 e 20.
determine a função de distribuição acumulada. Então, nós vamos ter que fazer a integral de menos infinito até x da nossa fzinha de x. Então, se x menor que zero, o fzão de x é zero. X está entre 0 e 20, então vamos fazer a integral de 0 até x da f de y dy. A minha f de y aqui é 0,05. Então, ela vai valer 0,05x para x entre 0 e 20. E se x for maior que 20, né, ela vai valer quanto? Ela vai valer 1. Opa, tá faltando aqui. Faltou colocar aqui. Isso aqui é igual a 1 para x maior que 20. Como é que ficaria o nosso gráfico? Então, ela vale 0, se x menor que 0. Para x entre 0 e 20, ela vale 0,05x. E se x é maior que 20, ela vale 1, olha. Ela vale 0, cresce aqui linearmente. Depois, para x maior que 20, ela vale 1. Esse é o gráfico da nossa função de distribuição acumulada do exemplo dado. Agora vamos aqui para uma proposição. Se x for uma variável aleatória contínua, com função densidade fzinha de x, com função densidade de probabilidade fzinha de x, a função de distribuição acumulada, fzão de x, então para qualquer x em que a derivada de fzão existir, a derivada do fzão dá o fzinho. Porque o fzão, né, que é a função de distribuição acumulada, para a variável aleatória contínua, ele é obtido integrando o fzinho. Então, qual é o processo inverso da integral? O processo inverso é a derivada. Então, se nós temos o fzão, para obter o fzinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos derivar, desde que a derivada exista. Então, se x é uma variável aleatória contínua uniforme e a FTA é dado por essa função por partes, né? Então aqui eu tenho, ela vale 0 se x menor que a, ela vale x menos a sobre b menos a se x está entre a e b, e ela vale 1 se x maior ou igual a b. Se nós derivarmos o fzão, nós vamos obter quem? O fzinho. Qual a derivada de 0? Dá 0. Qual a derivada de x menos a sobre b menos a? Derivar em relação a x. É 1 sobre b menos a. E qual a derivada de 1 em relação a x? É 0. Então, quem seria a nossa fzinha de x? Ela vale 1 sobre b menos a para x entre a e b. E vale 0 para quaisquer outros valores. Outro exemplo. Dado a função densidade, determine a função densidade de probabilidade para a função de distribuição acumulada dada. Então, aqui nós temos o fzão, que é a nossa função de distribuição acumulada, e nós queremos determinar quem? O fzinho. Então, nós vamos derivar. Qual é a derivada de 0 aqui? É 0. Qual a derivada de 0,2 vezes x? A derivada em relação a x é 0,2. Qual a derivada de 0,04x mais 0,64 em relação a x? É 0,04. E qual a derivada de 1 em relação a x? É 0. Então, quem é a nossa fzinha de x? A fzinha de x, ela vale 0 para quaisquer valores, para x menor que 0, ou x maior que 9, e ela vale 0,2 se x está entre 0 e 4, e ela vale 0,04 se x está entre 4 e 9. Aqui ficou faltando, nessa primeira linha, ela vale 0 se x menor que 0 ou x maior que 9. Então, aqui está faltando o x maior que 9, nessa primeira condição aqui. E eu termino minha aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido.